Há 50 anos, o mundo se tornou um deserto, e os humanos travam batalhas na tentativa desesperada para obter água. A chuva parou e, com isso, os rios secaram. A única fonte de água que existe é controlada pelo rei. Bah, parada chata. Começa com um caminhão do exército real que está transportando água no meio da noite. Um dos soldados reclama que não virou soldado para ficar transportando água. O outro diz para ele parar de reclamar e ficar atento, pois estão no território dos demônios. O cara fica animado e fala que vai eliminar cada demônio que aparecer. De repente, ele olha algo pelo retrovisor e diz que eles estão sendo seguidos. O outro soldado acredita que ele só está tentando assustá-lo. Tá tão engraçado hoje. De repente, uma criatura aparece e eles pedem o controle do caminhão. Após recuperar o controle, outra criatura aparece. O soldado fica desesperado e começa a disparar sua arma, fazendo o caminhão perder o controle e capotar. Nesse momento, umas criaturas se aproximam. O soldado fica assustado e dispara sua arma, acertando uma das criaturas. Que meto bala! A outra criatura avança e corta ao meio a arma dele. A criatura que levou o tiro se levanta dizendo que o tiro doeu. Em seguida, ele fala que só vão pegar um pouco de água. Já sabe que perdeu, né? O outro soldado treme na base e descarrega sua arma. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja um inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a essa família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Ah, vamos nessa! No dia seguinte, o xerife chamado Hal está indo até uma cidade local. Após isso, o povo da cidade está tentando tirar água do poço, mas o poço está completamente vazio. As pessoas dizem que não tem água o suficiente para todos e nem para o gado, então pedem ajuda ao xerife. Por favor, me ajuda. Mais tarde, ele está pensando um pouco sobre o que fazer, quando avista um pássaro azul. Nesse momento, uma criança vai até ele com várias garrafas de água com o selo do rei, e comenta que foi um demônio que deu para ele. Tá maluco? Então, em outra parte do deserto, vemos alguns demônios, e com eles está a água do rei que foi roubada do caminhão. Eles chegam no vilarejo dos demônios e dão o resto da água para os outros. Mais tarde, eles estão jogando videogame quando o xerife chega no vilarejo. Imediatamente, um demônio vai até ele. O xerife pergunta se ele é o líder do lugar. Ele fala que o líder é o grande Lúcifer, o rei dos demônios, mas ele não se encontraria com um mero humano. Então diz que seu nome é Beelzebu, o príncipe dos demônios, e pergunta o que o coroa quer. Ele fala que quer a ajuda dos demônios para encontrar o lago lendário, uma fonte de água que está em algum lugar ao sul do deserto. Beelzebu acha que é uma piada e pergunta se ele tem provas. O xerife fala que viu um pássaro azul. São pássaros que se alimentam de peixes de água doce e que os vê sempre nessa época do ano, e eles sempre vêm do sul. Ele fala que uma jornada até o sul do deserto é muito perigoso e um humano não conseguiria sobreviver sozinho, por isso precisa da ajuda dos demônios. Um demônio chamado Tiff pergunta se os humanos vão dividir água com os demônios caso encontrem o lago. É claro! O xerife fala que eles podem até morar perto do lago, desde que os humanos tenham acesso à água tranquilamente. Tiff é cauteloso e pergunta se isso tudo é uma ideia dele ou se ele foi mandado pelo rei. Ele diz que o rei é egoísta e está fazendo isso por conta própria. Então Beelzebu decide fazer uma reunião com os outros demônios e todos acabam indo contra a ideia. Nesse momento, o xerife conquista eles com um videogame com vários jogos. Bandidinha! Porém, Beelzebu fala que precisa falar com o Lúcifer. No caminho, o xerife comenta que há vários demônios de formas diferentes. Beelzebu diz que eles são de várias raças e locais diferentes. Chegando lá, Lúcifer diz que já está sabendo de tudo e que achou o xerife um humano interessante. Então ele dá a permissão para irem ajudar. Após isso, o xerife diz que por conta da bagagem só cabe mais 2 pessoas no carro. Beelzebu pergunta se alguém quer ir com ele, mas todos viram a cara. Então ele decide fazer uma seleção de habilidades para escolher quem vai com ele. O primeiro demonstra suas habilidades cortando uma pedra. O segundo diz que sabe voar, mas além de lerdo, mal sai do chão. É lamentável. O centauro é até bom no arco, mas é grande demais para caber no carro. Ainda bem. No final das apresentações, Beelzebu fala que ainda falta Tiff mostrar suas habilidades. Ele diz que já está velho e sem condições para lutar, então não irá participar. Beelzebu fala que já decidiu quem irá com ele. Os outros demônios estão torcendo para não serem escolhidos, pois nenhum quer ir. Então ele escolhe Tiff. Os outros demônios comemoram. Após isso, eles entram no carro e começam a sua jornada para o sul. Durante o caminho, Beelzebu pergunta se pode dirigir o carro.
carro. Então o xerife passa umas dicas a ele e ele começa a dirigir. Tiff curte a ideia e também pede para dirigir. Enquanto dirige, o xerife avista um grande buraco. Ele demonstra preocupação e pede para Tiff acelerar. De repente, um dragão do deserto sai do chão e começa a persegui-los. Beelzebub já manda real e fala que nem ele é capaz de derrubar essa criatura. Não consegue, né? Não. Ele avista um grande buraco à frente e o carro passa raspando pelo buraco. Outro buraco aparece na frente, porém o xerife diz para Tiff não tirar o pé do acelerador e confiar nele. Então ele desprende a bagagem do carro e atravessam por cima do buraco, deixando o dragão para trás. Eles acabam perdendo todo o seu suprimento e combustível reserva que trouxeram para a viagem, pois estava tudo na bagagem do carro. O carro já está quase sem combustível. O xerife então fala que há uma cidade próxima de onde estão. No caminho até lá, ele pergunta para Beelzebub quantos anos ele tem. Ele diz que tem 2.500 anos. Tudo isso? Então o xerife pergunta se as coisas eram melhores antigamente. Beelzebub fala que não era tão ruim quanto agora, porém os humanos sempre causaram muitos problemas. O xerife concorda, mas diz que os humanos não são tão ruins quanto os demônios. Ele manda real e fala que eles não andam matando uns aos outros como os humanos. Ele diz que, de acordo com as lendas, os demônios são responsáveis por várias atrocidades. Tiff fala que os humanos sempre colocam a culpa dos problemas nos demônios desde os tempos antigos. Até mesmo quando o rio secou, colocaram a culpa neles, mas não faz sentido os demônios terem criado a seca, já que isso também os afeta. O xerife percebe que os humanos entenderam os demônios de forma completamente errada. Beelzebub fala que ele não é tão bonzinho assim. Um exemplo disso é que certa vez ele ficou acordado até tarde e certo dia também não escovou os dentes pela manhã. Ele então pede pro coroa contar a coisa mais mal que ele já fez. O xerife conta que já matou pessoas durante a guerra. Enquanto isso, eles estão sendo observados. Os observadores colocam uma armadilha de pregos no chão. O carro passa e acaba furando os pneus. Nesse momento, um grupo de ladrões aparecem. O xerife já pega os cacetetes e começa a bater neles. O líder do grupo aponta uma arma para ele. Então, um dos bandidos aproveita a chance e acerta ele com uma barra de ferro. Vendo isso, Beelzebub entra para a briga e fica frente a frente com o líder. Ele já mete uma voadora jogando o cara para longe. Outro tenta atacá-lo, mas já leva um tapão para ir dormir. É só tapa. Então todos avançam para atacá-lo, porém ele começa a derrubar um por um com seu tapão. Só tapa de qualidade monstro. O último treme na base e tenta fugir, mas Beelzebub também o coloca para dormir. Após derrotar todos, Beelzebub questiona o xerife por não ter usado a arma. Ele diz que a arma está descarregada e que só usa como acessório. Como o carro não funciona mais, eles decidem ir a pé até a cidade e trazer um mecânico para consertar o carro. No caminho, os dois andam tranquilamente, enquanto Tiff reclama o caminho todo, pois não achou que era tão longe. Ah, tô cansado, velho. Eles avistam a cidade e o xerife sugere que eles fiquem esperando, pois será um problema se as pessoas virem demônios nas ruas. É verdade. Beelzebub diz que eles precisam de muitos mantimentos, mas não possuem dinheiro para pagar. Então dá a ideia de Tiff entrar na cidade e roubar tudo isso, pois o velho é bom na arte da malandragem. Eu sou ladrão, rapaz. O xerife fala que esse tipo de coisa não pega bem para sua imagem, mas como não tem opção, acaba aceitando. Então Tiff veste sua roupa de Papai Noel e vai em direção à cidade. No piscar de olhos, ele volta e fala que pegou água e comida e colocou tudo em um lugar seguro. Tiff mostra para eles um tanque de guerra que está posicionado perto da cidade. O xerife então questiona o motivo do exército real estar ali. Como o xerife entende de tanques e se tratando do exército do rei, ele decide roubar o tanque. Ele pega um spray de cabelo com Tiff e vai de fininho até o tanque. Em seguida, ele fura o spray e joga no tanque, dizendo que é gás venenoso, fazendo os soldados tremerem na base e saírem do veículo. Ele entra e põe o tanque para funcionar. Vendo isso, os soldados começam a segui-lo. Então ele dispara algumas balas de aviso e os soldados saem correndo. Após isso, eles colocam as malas para dentro do tanque e, para sorte deles, o tanque está cheio de água e comida. Tiff comenta que ao entrar no tanque, do nada a sua mala ficou mais leve. O xerife diz que é por conta de um sistema do tanque, chamado de pedra antigravidade. Ela deixa o tanque mais leve e com isso acaba deixando tudo lá dentro mais leve também. Como o exército real pode aparecer a qualquer momento, eles seguem em frente por dentro de um caminho que antes era um rio, mas agora está completamente seco. Depois disso, Beelzebub acaba dirigindo o veículo também. Nesse momento, ele fala que algo está vindo na direção deles. Então,
uma aeronave aparece. O xerife diz que isso é estranho, pois o rei baniu todos os aviões e não deveria ter nenhum nesse país. Tiff avista o símbolo do exército real na nave e fala que as regras não se aplicam a eles. Nesse momento, a nave para perto deles. Complicou. O xerife fala que eles não devem saber que o tanque é roubado, então ele põe o capacete e vai para fora e bate continência. Dentro do avião, o soldado pergunta o motivo do tanque 104 não estar respondendo ao rádio. O xerife faz um sinal indicando que o comunicador não está funcionando. Então o general chamado Ari fala que é só um defeito no rádio e assim vão embora. Eu me caguei. Imediatamente, o xerife diz para Beelzebub meter o pé dali. Como ele não quer que o exército descubra que estão indo para o sul, pede para Beelzebub ir para o leste por enquanto. Enquanto isso, no avião, eles recebem a mensagem de que o tanque 104 foi roubado por pessoas não identificadas. O general Ari não gosta nem um pouco de ter sido feito de trouxa e pede para dar a volta e ir atrás deles. Nesse momento, Beelzebub para o tanque debaixo de uma rocha, na intenção de ficarem escondidos até o anoitecer. Porém, com a super audição de Beelzebub, ele percebe que o avião está se aproximando deles. Então, o xerife percebe que há um outro transmissor dentro do tanque e eles estão ouvindo tudo. Imediatamente, ele o quebra. De repente, o avião começa a atacá-los. O xerife então recarrega o tanque e dispara em uma rocha próxima, criando assim uma cortina de poeira. Após a poeira sumir, o tanque desaparece. Eles dão a volta por trás do avião e disparam 2 mísseis nele. Do nada, começa a vazar água do avião, no lugar onde foi acertado. O comandante Ari fica muito nervoso e dá a ordem para desprender o tanque de água da aeronave, e também diz para colocar o avião em cima deles para bombardeá-los, já que os tanques não conseguem atirar para cima. O tanque de água é solto e em seguida começa o bombardeio, enquanto eles tentam desviar das bombas. Nesse momento, o xerife tem uma ideia, então ele aumenta o poder das pedras antigravidade ao máximo, para deixar o peso do tanque o mais baixo possível, para que assim eles consigam inclinar mais o tanque e disparar para cima. Porém, mesmo fazendo isso, o peso ainda é grande. Beelzebub fala que pode ajudar com isso. Ele para o tanque e junto com Tiff levantam à frente do veículo com força bruta. O avião se aproxima e o xerife dispara o míssil. O avião é atingido. Então eles são obrigados a fazer um pouso forçado. Depois disso, o xerife fala que o motivo pelo qual o tanque 104 está próximo da cidade era para proteger o avião com o tanque de água, o que significa que a fonte do rei fica ao sul. Beelzebub diz que então o lago lendário que estão procurando deve ser a mesma fonte do rei. O xerife diz que é provável, no entanto já chegaram longe demais para desistir. Então eles escutam vozes no rádio principal e resolvem ouvir. O comandante Ari está relatando o ocorrido para alguém chamado Supremo Zeu. Ao ouvir esse nome, o xerife fica incomodado e não acredita que esse cara ainda está vivo. Vemos então o Supremo Zeu, um velho metade ciborgue. Ari fala para ele que tudo indica que o tanque 104 está indo para o sul, então o Supremo Zeu desconfia que estão indo para a fonte de água do rei. Ele diz para Ari reunir o resto dos 4 tanques para que possam agir a qualquer momento, e também para usarem a mídia a favor deles. Mais tarde, eles param para descansar. Descansar, né? Nesse momento, eles escutam no rádio uma transmissão dizendo que os criminosos do tanque estão roubando água e causando estragos, e qualquer informação sobre eles ou caso sejam capturados vivos ou mortos ganharão uma recompensa. O xerife fica preocupado e fala que se eles não acharem logo o lago lendário, serão para sempre os vilões. Depois disso, enquanto se preparam para dormir, Tiff pergunta se o xerife já morou no sul. Ele diz que sim, que foi há 30 anos atrás. Tiff diz que nessa época o povo Pit ainda habitava o sul, e também foi o ano em que foram aniquilados pelo exército real, e fala que considera esse um dos atos mais imbecis que já aconteceu. O xerife fala que o exército real salvou Sandland de uma grande destruição, pois o povo Pit estava criando uma arma incrivelmente assustadora. Tiff fala que ele não sabe de nada, e que a verdade é que o povo Pit era muito inteligente e estavam desenvolvendo uma máquina de criar água. No entanto, como isso poderia afetar o lucro do rei, ele ordenou que o povo Pit fosse destruído. Tiff continua dizendo que a prova disso tudo é que o exército real forneceu um elemento chamado aquânio para a criação da máquina. Porém, eles se aproveitaram do grande poder explosivo do aquânio para causar a grande explosão e dizimá-los. Chocado com tudo que ouviu, ele revela que ele era o comandante daquele ataque. Então vemos ele dando a ordem e os tanques atacando o povo Pit. Tiff diz que não consegue entender o motivo do exército real deixar as tropas atacarem mesmo sabendo da possível explosão, pois iriam acabar morrendo juntos. O xerife fala que foi para eliminar os dois problemas com uma cajadada só, pois ele sempre foi contra os métodos do Supremo Zeu. Após isso, durante a madrugada, o xerife sai para dar uma volta. Ele vê várias
algumas fotos dele com a sua esposa. Ela aparece tocando violão, então a grande explosão acontece levando todos de arrasta para cima. De repente, ele vê Beelzebub e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que está absorvendo o poder das trevas e que sente que uma batalha está se aproximando. Você tá sentindo? Eu estou sentindo. Ao amanhecer, eles se preparam para partir. Então, Beelzebub percebe a foto no tanque e pergunta quem é a moça. Caramba, mas quem é essa garota, safada? O xerife responde dizendo que é seu amuleto da sorte. Tiff diz que ela é uma famosa estrela da música do passado. Então eles começam a zoar o coroa dizendo que ele tem uma aparência de durão, mas é apenas um velho safado. Esse moleque é safado, mano. Em seguida, eles metem marcha. Enquanto isso, em outra parte do deserto, um cara chamado Pike, com a sua super audição, fala que está escutando o barulho de um tanque. Um homem chamado Papa pergunta a localização exata do tanque. Pike usa sua supervisão e diz que estão a uns 85 km de distância e que estão vindo na direção deles. Então ele pega um caderno e mostra suas habilidades artísticas e faz um retrato falado do coroa. Papa pede para Shark levar o retrato até o setor de notícias e vendê-lo, porém alerta ele para não dizer a localização dos criminosos. Então ele sai disparado em alta velocidade e em questão de 1 minuto já está de volta. Eles ligam a TV e uma nova notícia vai ao ar. Através do retrato falado, eles descobrem que um dos criminosos se trata do xerife Hal. Nesse momento, o xerife se questiona quando foi que fizeram um retrato falado dele. Também descobrem do banco de dados, através das digitais, que o nome Hal é falso. Ele é, na verdade, uma lenda do exército real, que salvou Sandland, o grande comandante Shiva. E também é dito que ele foi considerado morto na explosão do povo Pit, assim como sua esposa. O Supremo Zeu fica sem acreditar que Shiva ainda está vivo. O rei aparece tremendo igual Vara Verde, e diz que Shiva deveria ter morrido naquela explosão. O comandante Ari é informado do assunto e fica animado por enfrentar uma lenda. Pike então avista vários tanques vindo na direção deles. Papa não entende como eles souberam da localização, então se dá conta que Shark está usando um colar suspeito. Ele fala que ganhou do setor de notícias. Papa pega o colar e diz que é um rastreador, e então o quebra. Você parece burro! Desculpe. Em seguida, ele pede para o grandão acordar. Seu nome é Guppy. Enquanto isso, Shiva liga para a imprensa e fala que seu único objetivo é encontrar uma fonte de água que acredita existir. E se encontrar, vai dizer onde fica e depois irá devolver o tanque. Sabendo que Zeu está ouvindo, ele fala que tem um assunto a tratar com ele, pois descobriu a verdade sobre a explosão de 30 anos atrás e que nunca vai perdoá-lo. O comandante Ari liga para o Supremo Zeu e diz que está próximo de Shiva. Então Zeu fala para ele mandar Shiva direto para a cova. O comandante Ari pergunta para ele o que Shiva quis dizer com a verdade sobre a explosão há 30 anos, pois seu pai também morreu naquele incidente. Zeu fica brabo e diz que Shiva só falou aquilo para desestabilizar o exército. Depois disso, vemos os tanques se aproximando. Papa pede para Guppy atirar entre Shiva e os tanques, para eles achar que já estão atirando e começarem a se matar. Depois que eles acabar um com o outro, eles vão lá pegar as recompensas. Guppy então dispara entre eles. Imediatamente, Tiff já começa a tremer na base, pois acredita que o tiroteio já começou. Beelzebub fala que não e diz que tem alguma coisa errada. Em seguida, Beelzebub avista os 4 tanques que estão vindo. Ari está usando um radar para saber a localização de Shiva. O radar localiza grandes quantidades de metal. Ele acredita que essa vantagem vai levá-lo à vitória. Nesse momento, Pike está observando a treta quando acaba vendo Beelzebub. Pike começa a ficar preocupado e fala que Beelzebub já deu uma surra neles antes. Papa é um homem corajoso e diz que eles são os piores vilões de Sandland. Não irão abaixar a cabeça para ninguém. E então, em um ato de bravura, decide se esconder. Você é vergonha da profissão! Não tô com medo não, mas pô... 2 tanques estão vindo por trás e começam a atacar. Tiff vai em zigue-zague para desviar dos tiros. Os outros 2 tanques estão vindo pela direita, deixando eles encurralados. Logo à frente, aparece uma colina e Shiva pede para Tiff subir até lá. Após subir, Shiva pede para que ele dê meia volta e mantenha a posição. Então, os 2 tanques se preparam para atirar, porém, a luz do sol acaba bloqueando a visão deles. Imediatamente, Shiva ataca, deixando os veículos incapacitados de se moverem. Por causa das rochas, Shiva não consegue ver os outros tanques. Beelzebub dá um grande salto até uma rocha e fala que os tanques estão mirando diretamente na cara do coroa. Shiva desce a colina enquanto os tanques começam a atacá-lo. Nesse momento, Shiva ouve a voz de Beelzebub em sua mente e acredita que está ficando louco. Talvez eu esteja louco. Então Beelzebub diz que os demônios podem falar através da mente, porém é a primeira vez que ele faz isso com um humano. Ele fala que os tanques estão posicionados só esperando ele passar para atacar, o que faz
faz Shiva descobrir que eles realmente estão usando um radar. Então Tiff vai em alta velocidade até a posição onde será atacado, mas para um pouco antes. Os tanques atacam e erram, pois pensavam que ele ia passar direto. Shiva aproveita a chance e ataca, imobilizando outro tanque. Nesse momento, uma perseguição começa. Shiva começa a atirar nas pedras na intenção de atrapalhar Ari. O comandante então começa a atacar, mas Tiff desvia a tempo. Shiva se esconde atrás de umas pedras, mas isso não impede Ari de atirar nas rochas. Após isso, Shiva pega uma pedra antigravidade e faz uma bomba, fazendo ela explodir e espalhar vários estilhaços de metal, deixando vários sinais no radar. Sem saber qual é o Shiva, o comandante começa a disparar em todas as direções. Tiff então avança com tudo para cima do tanque, impedindo que ele contra-ataque. O comandante percebe que Shiva está em outro nível. Já sabe que perdeu, né? E então se rende. Em seguida, Ari pergunta se é verdade o que Shiva disse sobre o lago lendário. Ele diz que sim. Ari diz que também quer saber a verdade sobre a explosão, pois seu pai, Apo, era um dos oficiais de Shiva. Shiva diz que se lembra dele e então chama Tiff para contar toda a história. Ari fala que os demônios são criaturas cruéis e que não dá para confiar neles. Beelzebub fica zangado e diz que vai acabar com a raça dele. Você me respeita, hein, vagabundo? Shiva fala que confia neles mais do que em qualquer outro humano, e que o preconceito sempre mostra o pior lado da pessoa, como aconteceu há 30 anos com o povo Pit. Enquanto isso, Pyke está observando eles de longe. Papa diz para Guppy atirar neles, aproveitando que estão juntinhos. Ele dispara. Imediatamente, Beelzebub percebe e pega uma pedra e usa para se defender. Pyke percebe que deu ruim e Papa demonstra novamente sua coragem, sendo o primeiro a sair correndo. Beelzebub usa sua visão e descobre que se trata da gangue dos nadadores, e então corre para pegá-los. Vendo que Beelzebub salvou a vida deles, Ari diz que foi injusto com os demônios e pede para Tiff contar a história. Enquanto isso, Beelzebub já bota Pyke para tirar um cochilo. Guppy para de correr e tenta atacá-lo, mas acaba levando uma rasteira e sendo arremessado. Logo depois, Papa toma coragem e se prepara para o ataque. Beelzebub dá um soco de leve e o homem começa a chorar. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Antes de continuar a perseguição, Papa pergunta se o lago lendário realmente existe. Ele fala que o coroa acredita que sim, e que ele não vai desistir até encontrá-lo. Papa então pergunta se eles podem usar o lago para nadar, pois seus filhos ainda não sabem nadar. Beelzebub diz que não dá a mínima para o que ele vai fazer com o lago, e volta à perseguição. Shark começa a correr a toda velocidade, e de repente vira uma corrida de velocistas. Porém, Beelzebub o acompanha e dá um soco em sua cabeça. Corre baixo, irmão, tá maluco? Vendo que correu para muito longe, ele tenta voltar. No entanto, uma tempestade de areia começa. Ele avista umas rochas e decide se abrigar por lá. A tempestade está forte e quase o arrasta. Ele consegue entrar em uma caverna, então se depara com uma grande claridade. Ele se aproxima e olha algo que o deixa de boca aberta. Enquanto isso, Tiff conta toda a história, mas o comandante não consegue acreditar que o Supremo Zeu faria isso. Eu não acredito. Após isso, Shiva e Tiff pegam um tanque e vão atrás de Beelzebub. Um dos soldados pergunta o que eles irão falar para Zeu. O comandante diz para falar que antes de chegarem até Shiva, eles foram atacados pelos nadadores. Após isso, no caminho, Beelzebub fala através da mente que encontrou o lago lendário. Em seguida, ele avista o tanque e diz para eles continuarem em frente. Enquanto isso, o rei está almoçando quando recebe uma ligação do comandante Ari. Ele diz que recebeu informações diretamente do Supremo Zeu, dizendo que foi o rei quem deu a ordem para exterminar o povo Pit. O rei se irrita e diz que tudo isso foi ideia do próprio Zeu. Então, o comandante Ari percebe que Tiff realmente estava certo. Enquanto isso, Beelzebub leva os dois até o lago lendário. Shiva fica impressionado com a beleza do lago e diz que não acredita que um lugar desses ainda não tenha sido descoberto. Tiff comenta que deve ter sido pelo fato do rei ter proibido os aviões. Beelzebub fala que a fonte do rei talvez seja igual ao lago e ele não quer que ninguém descubra. Nesse momento, Beelzebub percebe que tem outras pessoas por lá e sai para procurar. Ele se depara com alguns sobreviventes do povo Pit. Enquanto isso, o rei vai furioso até Zeu reclamar sobre ele ter dito a verdade para Ari. Fala baixo, Nick. Zeu fala que vai cuidar disso, e então ele liga para Ari furioso com o que ele fez e pergunta o que aconteceu com Shiva. Ari insiste em saber a verdade da própria boca dele, mas o Supremo Zeu começa a jogar na cara dele dizendo que ele virou um comandante graças a ele, e a única coisa que ele pede é que Ari confie nele como sempre fez. Já no lago lendário, Beelzebub volta e conta que encontrou os sobreviventes do povo Pit. Nesse momento, ele escuta um barulho de algo se aproximando. Então, não muito longe dali, uma aeronave aparece. Após isso, o Supremo Zeu recebe uma mensagem dizendo que o avião detectou o tanque roubado. Imediatamente, Zeu pede para mandar tropas para lá e também para levar o comandante Ari sob custódia, pois ele está se tornando bastante perigoso. Enquanto isso, Shiva e os outros vão direto para o tanque, para irem para longe, na esperança de que o exército não encontre o lago lendário. Já no tanque, Shiva diz para Beelzebub esquecer desse lago, pois quer que o povo Pit viva em paz. Ele fala que já estava ciente que o coroa ia dizer isso, por isso pediu para os Pit fingir que nunca viram eles.
deles. Após isso, Zeu recebe a informação de que o avião foi derrubado, e então eles recebem uma imagem e Zeu descobre que Beelzebub está envolvido. Nesse momento, um dos soldados vai até o comandante Ari e diz que Zeu está chamando ele até o QG. Então vemos uma lembrança de Ari ainda criança com seu pai. O pai dele mostra uma foto onde está o general Shiva, e ele diz que Shiva é uma boa pessoa e que ensinou para ele o verdadeiro significado de força. Logo depois, Ari fala que precisa usar o rádio. Então, o comandante Ari, sabendo que Shiva vai escutar tudo, começa a falar para todos os tanques que protegem a fonte do rei saírem de seus postos e voltarem para casa. E para aqueles que não lembram a localização da fonte, ele começa a dizer que fica ao lado sul, seguindo o antigo leito do rio até o fim. Após isso, agora sendo um traidor do exército, ele fala para os soldados enviarem um relatório para o QG dizendo que foi uma ação individual dele e que eles não tiveram participação nisso. Então, Shiva e os outros seguem em direção à fonte do rei. Enquanto isso, Zeu vai até um laboratório do exército e diz para o doutor ativar os homens inseto. O doutor fala que não é uma boa ideia, pois ainda não dá para controlá-los. Zeu então sugere que coloque uma bomba no corpo deles para evitar que ocorra o pior. Após isso, eles chegam na extremidade sul e então acabam encontrando uma grande represa. Beelzebub vai dar uma olhada e avista um grande fluxo de água e diz que é por isso que os aviões foram proibidos. Shiva percebe que a água não secou naturalmente, foi apenas represada. Nesse momento, eles estão sendo observados pelo Supremo Zeu e de repente uma máquina gigantesca começa a sair do chão. Tiff pergunta como aquela máquina consegue flutuar. Por conta da luz, Shiva percebe que a máquina é movimentada por energia de Aquânio. Depois disso, a máquina começa a atacá-los, então Zeu aparece e dá ordem para o doutor liberar os insetos. Então vários casulos são disparados e vários homens inseto começam a sair. Mesmo na presença deles, Beelzebub fica animado por vê-los. Zeu diz que eles são armas criadas especificamente para matar demônios. Beelzebub se aproxima de um deles e fala que eles não são grande coisa. De repente, ele leva um soco bem no meio da cara. Imediatamente, Tiff corre para pegar o tanque, enquanto Shiva pega Beelzebub e então eles começam a fugir. No entanto, os insetos começam a persegui-los. Um deles tenta entrar no tanque, mas Shiva consegue derrubá-lo, e em seguida começa a atirar nos insetos. Porém, acaba não sendo o suficiente, e vários insetos começam a atacar o tanque. Beelzebub decide ir lá fora e então se prepara para o ataque. Ele começa a correr e todos os insetos vão atrás dele, então ele vai para cima e começa a bater neles. Um deles acaba chutando ele igual uma bola de futebol. Vem pro fute, vem! Beelzebub fica pistola e parte para cima com tudo. Shiva também tenta ajudar atacando eles, mas Tiff fala que o alvo deles é Zeu, então eles vão em direção a ele. Enquanto isso, Beelzebub está sendo usado como saco de pancadas. Tá bom, eu vou aguentar mais. Shiva diz que eles devem ajudá-lo, senão ele vai morrer. Beelzebub fala para ele não se meter, pois ele dá conta do recado. Então, ele acaba caindo no chão e os insetos começam a chutá-lo sem parar. Em seguida, ele é erguido e um dos insetos o perfura com sua garra. Shiva perde a paciência e quer pegar o controle do tanque para ir ajudá-lo, mas Tiff não deixa e fala que Beelzebub pode até ter um coração bondoso, porém é o demônio mais temido do mundo, pois quando um demônio libera o poder da escuridão, a coisa fica braba. Não sabia. Beelzebub desperta e já manda um dos insetos de arrasta para cima. Enquanto isso, Tiff usa um gancho para escalar até a máquina. Um dos insetos começa a bater nele, mas acaba levando um soco que o joga para longe. Então todos avançam de uma vez e Beelzebub começa a espancar todo mundo. Ele é jogado pro alto, mas isso não o impede de meter a porrada neles. Após isso, os insetos usam a língua para prender ele. Em seguida, começam a espancá-lo. Nesse momento, ele libera uma onda de energia que joga todo mundo para longe. Então, ele volta ao normal e vai até um dos insetos e diz que não há necessidade de continuar com a luta. Zeu fica com raiva e faz o inseto se autodestruir. Shiva acaba gritando, fazendo Zeu descobrir a invasão deles. Depois disso, vemos Beelzebub caído no chão. O alarme toca e os soldados correm em busca dos invasores. Alguns soldados localizam eles e começam a atirar. Shiva também revida e atira em um extintor, atrapalhando a visão deles. Tiff o questiona dizendo que ele havia dito que a arma estava descarregada. Ele diz que na época ainda não confiava neles. Após isso, Shiva segue em frente enquanto Tiff começa a jogar uns aparelhos que liberam um tipo de gás fedorento, fazendo os soldados saírem de dentro da máquina. Logo depois, Shiva consegue chegar até o telhado. Nesse momento, Zeu aparece e o tiroteio começa. Shiva se esquiva e se esconde, porém Zeu o encontra e o ataca de novo, deixando Shiva encurralado. Ele sobe numa ponte, mas não tem para onde fugir. Ele atira em Zeu, mas nenhum arranhão acontece. Zeu então atira para eliminá-lo de uma vez. No entanto, Shiva pula até um guindaste e com a ajuda dele consegue atirar, danificando o controle de armas de Zeu. Alguns soldados aparecem e encurralam o coroa. Zeu aproveita essa oportunidade para tentar soltar uma bomba em cima dele. Shiva percebe por conta da sombra e pede para os soldados correrem, porém acaba levando um tiro. No entanto, quando Zeu vai lançar a bomba, acaba sendo atacado por um míssil, disparado pelo comandante Ari que veio junto à sua unidade. Logo em seguida, uns soldados trazem Beelzebub
Beelzebub até ele. Enquanto isso, os soldados continuam apontando suas armas para Shiva. Ele fala que seu problema não é com eles, mas sim com o Supremo Zeo. Então os soldados o deixam passar. Zeo acaba caindo e a bomba que estava com ele explode. Em seguida, ele pede a arma de um dos soldados que está perto. Shiva aparece vindo em sua direção. Imediatamente ele começa a atirar, porém erra todos os tiros. Shiva derruba a arma da mão dele com um tiro. Em seguida, atira no pé dele fazendo ele cair. E em seguida se prepara para dar um ponto final em tudo. Zeo começa a implorar por sua vida. Não me mate. E fala que vai tornar Shiva o novo comandante supremo do exército real. Morre baixo, nem. Shiva começa a lembrar de tudo o que aconteceu e então dispara sua arma. Nesse momento, Beelzebub acorda. Então vemos que Shiva teve piedade e não o matou. No entanto, Zeo aproveita essa oportunidade e escapa. E ainda com o detonador dos homens inseto, ele pretende mandar tudo pelos ares. Porém, Beelzebub dá um grande salto até ele e o bate com toda a força, mandando o cara direto pro espaço. Algum tempo depois, Shiva dispara os mísseis contra a barragem, mas não é o suficiente para quebrá-la. Um dos soldados diz que só resta mais 4 mísseis. Em seguida, Shiva usa os 4, mas nenhuma gota de água sai da barragem. De repente, um míssil é disparado e a represa começa a se quebrar. Então vemos que o último disparado foi obra dos nadadores. Após isso, o comandante Ari espalha a notícia de que a água está voltando e que as pessoas que estão no leito do rio devem sair imediatamente, para não serem arrastadas. E as pessoas responsáveis por tudo isso foram o xerife, que foi acusado injustamente, e 2 heróis injustiçados da raça dos demônios, Tiff e Beelzebub, e que os 3 ganharão uma recompensa bem generosa do rei. Ari também diz que promete falar a verdade por trás da tragédia do povo Pit. Após isso, o xerife fala que Ari vai ser um ótimo substituto de Zeo como comandante supremo. Ari acredita que quem deve assumir esse papel é Shiva, porém ele diz que já cansou dessa vida militar e pede para Ari educar o rei e manter a paz em Sandland. Depois disso, eles pegam um tanque por mais um tempinho e vão embora para casa. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.